Pode. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, aqueles que estão já conectados e que vão conectar mais tarde, ou também vão assistir ao longo dos dias. É mais uma vez um prazer e um privilégio para todos nós, né? Para mim, o prazer e o privilégio de poder estar aqui ministrando para os irmãos, debaixo da graça de Deus e, com certeza, sob a orientação do Espírito Santo. Então, convido os irmãos para curvarem suas cabeças e vamos buscar o nosso Deus em oração para este tempo juntos. Bendito Deus, nós estamos aqui reunidos com o objetivo de abrirmos a Tua Palavra e lermos, sermos ministrados pelo Senhor. Então, que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar e nos trazer as verdades que o Senhor tem para nós nesse dia e que elas realmente venham trazer transformação para nós, Pai, e que ao final deste tempo juntos, nós te amemos mais, que nós venhamos a, pelas nossas mentes esclarecidas, ter aumentado o nosso amor por ti, e isso possa também ser transmitido em vida. Eu te bendigo e te louvo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Perdão. Então, esta, na verdade, é a quarta aula nossa aqui, e vamos ver onde nós estamos, perdão, onde nós estamos na nossa série. Então, nós estamos ligeiramente atrasados de várias formas, tá bem? Mas é para você não se assustar, ok? Nós temos ainda uma longa caminhada pela frente. Então, hoje nós vamos começar, como está aqui, Romanos capítulo 3. Então, pensando em termos de porção, como nós estamos caminhando, nós estamos atrasados 12 versículos. Porque eu iria abrir a aula hoje com Romanos 3, mas eu vou começar onde nós paramos domingo passado, que foi Romanos 2, 17, porque falta ainda de 17 a 29. São 12 versículos. Se nós pensarmos em série, se fosse uma exposição do livro de Romanos, daquele tipo que eu mencionei na primeira aula, tipo 8, 10 anos, então nós estamos atrasados 12 semanas, considerando um versículo por semana, então nós estamos atrasados 12 semanas, mas nós não estamos tudo isso, tá bem? E então, nós estamos hoje começando o capítulo 3, e eu não vou conseguir fazer o capítulo 3 todo, os 12 versículos que nós estamos atrás, talvez vão ficar em 11, porque nós vamos chegar até o capítulo 3, verso 20, tá bem? Muito bem. E então, nós vamos começar hoje meio quente, tá bom? Não vai dar nem tempo de esquentar as máquinas, eu já vou começar com a máquina aquecida, a máquina andando. Então veja, nós estamos caminhando com o apóstolo Paulo no Evangelho, no livro de Romanos, que é o Evangelho de Deus, e aqui ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lá na nossa segunda aula, nós falamos sobre esta salvação, né? E eu vou começar com o fim daquela aula, onde nós teríamos já uma definição de salvação, tendo em vista a abordagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou o capítulo 1 de Romanos, logo na sua abertura, de 1 a 7, ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da Escritura, o centro do Evangelho, o centro de tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, em termos de revelação, onde ele menciona lá a divindade e a humanidade de Jesus. E então, depois de expressar a sua tristeza por não estar pessoalmente com os crentes em Roma, ele decide, dirigido pelo Espírito Santo, mandar por escrito aquilo que ele faria quando estivesse presente, se tivesse estado presente. E então eu tenho concluído, baseado neste raciocínio, que o que ele mandou para os crentes de Roma, que nós temos aqui como o livro de Romanos, era a abordagem que o apóstolo Paulo fazia em cada cidade que ele ia, em cada igreja que ele abriu e em cada treinamento que ele fez para Timóteo, para Tito.
e outros que ele acompanhou, provavelmente umas 20 pessoas que ele tenha discipulado ao longo da sua vida, líderes de Deus que iriam continuar o ministério de Deus. Ele transmitiu esta abordagem, e essa é a razão porque eu tenho feito isto, porque eu tenho entendido que assim como Paulo passou para os seus discípulos, não é? E eu sou um discípulo de Jesus e também alguém que foi ministrado, tem sido ministrado pelo apóstolo Paulo com respeito ao conteúdo do evangelho que chegou até nós, o livro de Romanos. Então, salvação. Então eu afirmei naquela época para os irmãos que salvação não é como o homem pode ser salvo, e sim como Deus salvou o homem. Veja que num livro como este, cada frase, cada palavra, cada expressão, ela tem um significado profundo, não é? Não é como Deus pode salvar o homem, o que significa? A gente apresenta para o homem como uma opção, uma oportunidade. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, só tem um jeito. Deus preparou um jeito de você ir para o céu. Na semana passada, eu mencionei aquela ilustração do abismo, não é? Aquela ilustração do abismo é baseada nessa abordagem aqui. É apresentado para o homem o caminho, mesmo com a ênfase de que Jesus é o único caminho. O que é sutil que está por trás é que você apresenta para o homem o caminho, o único caminho, mas você passa a ficar dependente do homem se ele vai querer entrar no caminho ou não. E daí é toda aquela luta de convencimento, de argumentos para convencer este homem que ele tem que entrar no caminho, que é o único caminho. Você percebe que o conteúdo não é alterado. Todo crente, todo pastor, todo líder de Deus, teólogo que seja, ele acredita de que a salvação é só em Jesus. Jesus é o único caminho. Mas aí ele transfere agora, depois desse plano, a responsabilidade para o homem, para que então o homem decida se ele quer ou não. E eu tenho definido para os irmãos que esta não é a abordagem do apóstolo Paulo e não é isto que o Senhor fez. Não era um plano, não era um plano que como o homem pode ser salvo, e sim como Deus salvou o homem. Então isso implica em que Deus não trouxe uma opção para o homem, e sim que Deus, e somente Ele, salva o homem pela salvação que Ele providenciou à sua maneira. Por isso, vamos ver uma definição de salvação. Por isso que eu estou dizendo, vamos começar quente, porque talvez você vai ficar incomodado já na cadeira, já agora, né? O que é salvação, então? Salvação é o plano soberano e amoroso de Deus de resgatar um homem que se perdeu voluntariamente e não quer voltar para o seu Deus. Está ouvindo? Portanto, essa coisa de apresentar o caminho e esperar que o homem queira, já está decidido. O homem não quer. Nós vamos ver isso hoje, do capítulo 3. Paulo vai deixar aberto e escancarado isto num texto que está aqui há 2.000 anos. E ele vai fazer citações do Velho Testamento de mais 1.000 anos antes dele. Ou seja, verdades que estão na revelação do Senhor já por 3.000 anos, mas que não tem sido a ênfase da igreja hoje, quando fala sobre este plano de Deus. O plano de Deus, então, é um plano soberano e amoroso de Deus, de resgatar um homem que se perdeu lá no jardim, Adão, e consequentemente toda a raça, vai ficar claro no capítulo 5, o homem se perdeu voluntariamente, ele tinha livre-arbítrio e usou o livre-arbítrio para desobedecer. E detalhe agora, ele não quer voltar. Essa é a parte mais difícil, quando você ouve, sou agressivo para você. O homem não quer voltar. Portanto, se for depender da vontade dele, já está estabelecido. Não tem um versículo na Bíblia, não tem um sequer, dos milhares que há na Bíblia, que dê a ideia de que o homem tem desejo por Deus. O que nós temos é ao contrário disto. Então, hoje,
na segunda e na terceira parte do capítulo 2, que foi onde nós falamos semana passada, Paulo responde a dois argumentos do judeu. Eu vou ler para você rapidamente. Então, no capítulo 2, versos de 1 até 16, o apóstolo Paulo defendeu para os seus ouvintes, né, de que o judeu é tão pecador quanto os gentios. Você lembra? Quando Paulo deu aquele relato do capítulo 1, de 18 a 32, os judeus batiam palma e fechavam com Paulo. Estou fechado com você, eu estou contigo e não abro. Aí o apóstolo Paulo coçou a cabeça e falou, peraí, não acho que não é tão simples assim. Nós não estamos no mesmo capítulo. Você está assim porque eu disse que o gentio é assim? Pois é, o judeu também é assim. E aí ele vai defender isso no capítulo 2, versos de 1 a 16, mostrando toda a pecaminosidade do judeu no fato de que judeu não tem um privilégio por ser o povo de Deus, Deus não tem preferência, Deus não separou um povo dos outros, como se fosse o seu povo querido, e que ele então já tinha tudo preparado para esse povo, né? Como se fosse um privilégio que eles tivessem de salvação. Toda a questão gira em torno disso, tá bem? O judeu não é salvo automaticamente por ser judeu. Esse é o ponto. Porém, os judeus estavam se defendendo, né? Como Paulo você disse isso? E eles vão trazer agora dois argumentos para o apóstolo Paulo, resultado do choque que eles estão pelas declarações de capítulo 2, verso 1 a 16. E então, 17 a 24, ele tem um argumento, de 25 a 29, o outro argumento. Então, 17 ele diz, se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma e sabedoria da verdade, tu, pois, que ensinas a outro em que não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e derrubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então agora ele diz que, além do fato de que o judeu faz a mesma coisa do que os gentios, o judeu desonra a Deus perante os gentios. Aí Paulo colocou um agravamento. Vocês estão se amparando porque vocês têm a lei? Vocês acham que isso traz vantagem para vocês em termos de salvação? Não. Vocês também estão debaixo da ira de Deus, porque são pecadores iguais aos outros, né? E eles levantam uma segunda objeção, versos 25 a 29, com respeito à circuncisão. Porque a circuncisão, versículo 25, tem valor se praticares a lei. Se és homem transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, estes versos são duas respostas que o apóstolo Paulo traz para fechar a questão da pecaminosidade de todo homem, o judeu e o grego, o gentio. Então, na lei, na primeira parte que eu li, ele diz que o fato de ter o conjunto dos preceitos e a letra da lei não é o mesmo que viver a lei ou o espírito da lei. Não há quem não roube, não adultere e não idolatre. A lei apenas descreve a transgressão contra a santidade
do justo Deus. É o que ele falou de versos 21 até 24. Ele diz: o fato de vocês terem a lei não traz salvação para vocês. Vocês têm que cumprir a lei. E vocês acham que cumprem a lei? Vocês cumprem a letra da lei, mas não conhecem o espírito da lei, que foi aquilo que Jesus fez durante os seus discursos para toda a nação nos 3 anos de ministério que ele teve aqui na terra. Mostrando que todo homem é pecador e todo homem transgride a lei de Deus. Com respeito à circuncisão, então, no versos 25 a 29, eles estão dizendo: nós temos uma marca no corpo. Nós somos diferentes de todo o mundo. É a única raça do mundo que tem um sinal no corpo, dado a Deus, exigido por Deus, que nos faz ser de Deus. E aí é onde eles estavam enganados. Realmente o Senhor deu o sinal, ordenou para Abraão que todo judeu fosse circuncidado. Porém, a circuncisão no corpo não era o objetivo do Senhor. Paulo disse: a circuncisão veio como lei. E como lei, você tem que observar toda a lei. Como você não consegue observar toda a lei por causa do espírito da lei, logo a circuncisão não traz para você nenhuma vantagem com respeito ao Senhor. Portanto, circuncisão nem no velho, nem no novo e nem hoje é um sinal especial de nada. É agressivo, e não me tenha por agressivo, mas é o fato. Paulo está dizendo: esse sinal no corpo não é o que pensando. Simplesmente circuncidar um menino ao 8º dia, você não está obedecendo nada se for a parte da lei. E como nós hoje no Novo Testamento sabemos de que nós obedecemos a lei, porque é a lei de Deus, mas nós transgredimos a lei, mas nós temos o sacrifício de Cristo, que nos deu a salvação, fomos justificados pela justiça de Jesus, e não por conta da lei. Então, a separação exterior da raça, Paulo está dizendo. Agora guarde isso. A separação exterior da raça foi por causa da vinda de Cristo, e isto os judeus nunca entenderam. Israel era um instrumento de Deus. Deus separou um povo através de Abraão, colocou um sinal e proibiu que ele se misturasse com outros povos. E o sinal no corpo era para mostrar que era um povo separado, santificado. Para quê? Para ir para o céu? Não. Para que através deste povo, separado da contaminação do mundo, viesse o Messias. Isto foi a circuncisão deles, que deveria ser no coração. A verdadeira circuncisão é no coração, ele disse. Agora veja, acreditem, meus irmãos, é a eleição. Nós fomos separados e marcados no coração com uma nova mente para ver a Cristo e desfrutar dele. Nós não fomos circuncidados no corpo, nós homens. Todo crente, homem e mulher, no Novo Testamento, foi circuncidado no coração, quando ele foi eleito pelo Senhor na eternidade passada, quando no tempo e no espaço o Senhor então se revela, porque a circuncisão do coração é abrir a mente de um homem para que ele entenda o Senhor Jesus Cristo, se curve diante do Senhor Jesus Cristo e através disso, de crer em Jesus e se entregar a Ele, ao seu senhorio, está circuncidado no coração para toda a eternidade, um povo separado, zeloso de boas obras. Agora, o ponto, no entanto, não pode ser perdido. Nós não podemos ficar perdidos nessa coisa toda. Paulo está construindo um edifício e ele colocou a base. A base é o Senhor Jesus Cristo.
A base é a revelação de Deus, o evangelho de Deus em Jesus Cristo. Mas o próximo tijolo do alicerce é que de Deus está sobre toda impiedade e injustiça, judeus e gentios, toda a raça individualmente. E então, mediante esse alicerce, o apóstolo Paulo constrói o edifício. Qual é o edifício? A justificação exclusivamente pela fé, num plano que é totalmente de Deus para a salvação do homem. Essa justificação exclusivamente pela fé é sem méritos, sem privilégios ou exceções e sem participação do homem. Agora, irmãos, eu tenho no meu gabinete um tesouro escondido. Eu não posso falar muito alto porque eu vou correr risco de vida. Eu tenho no meu gabinete um tesouro escondido. Os meus filhos falaram que quando o Senhor me levar, eles vão entrar lá e vão devastar aquilo ali. Os livros, mas mais do que os livros, eu tenho materiais, arquivos preciosos que não existem em outra parte do mundo. Quase 40 anos atrás, eu ouvi isso pela vez. E desde então, isto me acompanha na Escritura. Eu ouvi de um homem de Deus. Hoje está bem de idade, mas ainda é um servo que ama o Senhor e ainda se deleita na Escritura. Acredito que com 90, 91 anos ou quase 90 anos. Eu ouvi isto. E até hoje isto mexe comigo em termos de emoções. O preço era a morte e o benefício a vida. Como um homem pode receber a vida como prêmio se o preço é a morte? Não tem como morrer e viver ao mesmo tempo. Havia uma pena de morte sobre o homem. Há uma pena de morte. Mas o benefício, o prêmio é vida. Então, o homem por si não vai conseguir, porque ele está morto. E morto não pode ter vida, a não ser que alguém o ressuscite. Então, como conciliar então um homem morto receber o presente que é a vida eterna? Então não era um presente que o homem podia aceitar ou rejeitar. O homem nunca conseguia aceitar, porque o presente era o oposto do seu estado. Então veja, Deus estabeleceu o preço. Qual foi o preço? Gênesis 2,17. Essa semana na live, provavelmente eu vou fazer uma exposição da queda. A queda à luz de Romanos. Provavelmente, ao longo da semana. Deus estabeleceu o preço quando ele disse para Adão: da árvore do conhecimento, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma pena de morte que Deus estabeleceu. E Adão comeu. Adão comeu, Eva comeu, eles comeram e morreram. O preço foi estabelecido. Agora a questão é como reverter isto. Olha, irmãos, olha aqui, é uma frase pequenininha, mas isto aqui faz toda a diferença do que você acredita. Deus estabeleceu um preço que era impagável. Lembra da parábola do credor incompassivo? Você lembra? Mateus 18. Recentemente foi feita uma exposição pelo pastor Sacha, e nas lives já foi mencionada essa parábola. Um homem devia para o seu senhor uma dívida impagável. E o Senhor lhe perdoou a dívida. Só que na parábola, Jesus não disse como que o Senhor perdoou a dívida. Na parábola, por ser uma parábola, era simplesmente quitando a dívida. Mas há um processo aqui. Deus mesmo pagou o preço. Deus mesmo pagou o preço
Mas não para aqui. A parte que pega é essa aqui, ó. Deus mesmo era o próprio preço. Tire isto e não tem salvação. O preço é a morte, um preço impagável. Então, Deus foi lá e pagou o preço do que ele estabeleceu, porque só ele podia pagar. Mas não era simplesmente falar, eu vou esquecer sua dívida. Já falamos sobre isso. Alguém tinha que pagar a dívida. E quem poderia pagar uma dívida impagável estabelecida por Deus? Somente Deus. Mas como Deus é justo, não era ignorando Ele mesmo, na pessoa do seu Filho. Por isso o apóstolo Paulo abriu o livro de Romanos falando sobre a divindade de Jesus. Jesus é o próprio Deus. Quando Jesus morreu na cruz, era o próprio Deus pagando o preço que o Senhor mesmo estabeleceu para que nós, então, pudéssemos receber gratuitamente, sem mérito, o preço. Então, chegamos onde tínhamos que começar aqui. Então, nós vimos no capítulo 2, Paulo mostrando que o judeu não está isento da ira de Deus, pelo simples fato de ser judeu, de ter a lei ou ter a circuncisão. Ficou claro no verso de 1 a 18. Agora veja, por outro lado, Paulo nunca afirmou que não houvesse diferença entre os gentios e os judeus. De nenhuma forma. A questão é que nem a lei, nem a circuncisão são suficientes para a salvação do judeu. A justificação é somente pela fé em Cristo, o justo viverá pela fé. Então não é porque nasceu judeu que já vai para o céu. Nasceu debaixo da ira de Deus, porque a salvação é exclusivamente pela justificação que vem pela fé exclusiva em Cristo. Então, neste capítulo 3 que nós chegamos agora, ele está dividido naturalmente em 3 partes. 3 de 1 a 8, a vantagem do judeu. 3 de 9 a 20, citações que provam que os judeus estão debaixo da lei igualmente. E 3, 21 a 31, a maravilhosa doutrina da justiça de Deus em Jesus, a doutrina da expiação. É quando o apóstolo Paulo coloca o telhado do edifício, pinta o edifício, conclui o edifício e o edifício está pronto. Ele começou no capítulo 1, pondo o alicerce de Cristo, a ira de Deus, a pecaminosidade do homem, e então ele vai completar esse edifício de 3, 21 a 31, quando ele mostra como foi que Deus estabeleceu o preço, pagou o preço, e ele mesmo era o preço. Ele vai trazer isto. E essa é a porção que nós vamos ver domingo que vem. Portanto, hoje nós vamos completar o edifício, mas vai ficar faltando o telhado e o acabamento, que vai ser a semana que vem. Então, quando nós chegamos no capítulo 3, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Depois do apóstolo Paulo ter defendido o capítulo 2 com tanta veemência, dizendo que o judeu não tem vantagem nenhuma para a salvação, alguém levantou uma questão, e a minha pergunta é: o que justifica esse texto do capítulo 3? Por que Paulo escreveu? Havia a indagação real de um judeu? Ou de alguém que chegou, Paulo, tem um problema aqui, e deu um argumento? Ou será que quando o apóstolo Paulo escrevia, o Espírito Santo colocou no seu coração a indagação, como um mestre brilhante que ele era, na sua percepção, quando eu disser isso, os judeus vão levantar uma questão. E Paulo se antecipou e respondeu a questão no capítulo 3. Porque, pastor, eu não estou entendendo.
afinal, o judeu tem vantagem ou não? Se você está pensando assim, imagina um judeu que é detentor destas coisas. Então, se não foi um judeu mesmo que já costou o apóstolo Paulo, eu creio que Paulo antecipou isso dirigido pelo Espírito. Muitas vezes, quando eu estou falando alguma coisa, eu já fico pensando, mas quando eu disser isso, vão pensar isso. Por isso, um dia alguém me ensinou os rudimentos, eu não posso nem falar se era o beabá, acho que nem a letra A do jogo de xadrez. E aí, então, as últimas vezes, há tempos atrás, jogava com Carlos Icaraí o Cacau, né? Sou pato, porque apanho todas. Eu vou lá, apanho todas. Todas. Se for hoje, eu apanho todas de novo. A questão é que, por que o xadrez? Porque o xadrez é um jogo de estratégia. O primeiro movimento que você fizer, se você pegar um camarada que joga xadrez, ele sabe se você ganha o jogo ou perde. Primeiro lance que você faz, ele já fala, perdeu. Perdeu. Como você sair, ele já fala, perdeu. O resto é só o tempo de mexer as peças e matar você. Porque quando você faz um lance, você tem que pensar qual é o que ele vai fazer depois que você fizer, qual é o que você vai fazer depois que ele fizer o que ele fizer, qual é o que ele vai fazer depois que você fizer o que ele fizer, e assim você teria que conseguir ver o jogo no fim. O Tique e o Teco aqui não consegue. Agora você imagina aquele camarada que põe uma mesa com 10 camaradas e joga com os 10. Ao final ele ganha dos 10. Ele bate o olho no tabuleiro, ele já sabe onde vai chegar. Isso é assim. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito, já foi antecipado pelo Espírito. Ao você escrever essa minha verdade, vai ser levantada essa questão. Qual é a questão? Paulo, qual é a vantagem do judeu? Qual é o argumento? Qual é o valor de toda a história do Velho Testamento, iniciada com Abraão, a separação de um povo exclusivo da parte de Deus, como uma marca pela circuncisão? Paulo, me explica. Você está, na sua convicção, matando todo o Velho Testamento. Porque Deus chamaria um homem como Abraão, lá em Ur da Caldeia, demoraria 20 anos para dar o seu filho, toda aquela saga, e circuncida todo mundo, obriga, traz a lei, tudo detalhe por detalhe, os profetas, as invasões de Israel, tudo, o Egito, o deserto, os reis. Paulo, por que o Senhor deu tudo isto se o judeu não tem vantagem nenhuma? Então o judeu não tem vantagem, o que fazemos com tudo isto? Então Paulo responde, ele traz uma resposta no verso 2. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo disse, o judeu não tem vantagem para a salvação. Você está achando que o Senhor deu tudo o que ele deu no Velho Testamento para poder dizer que automaticamente todo judeu a partir de Abraão seria automaticamente salvo? Não. Porque não foi isso que aconteceu. Todo judeu do Velho Testamento foi salvo? Não. Então você está equivocado. Mas há uma vantagem sim, que Paulo resume de maneira direta, simples e profunda. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então ele diz muita sobre todos os aspectos, mas cita uma só. Não. O primeiramente aqui, principalmente, ele não está dizendo que é um principal porque havia outros menos importantes. Ele quer dizer primeiramente e unicamente. É um argumento só. Porém, este argumento é como um leque que se abre em múltiplas formas. São múltiplos aspectos do mesmo fato. Ele diz, porque a eles
foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A expressão oráculos de Deus aparece 4 vezes no Novo Testamento. Atos 7,38, quando Estevão fez aquele discurso, Estevão, referindo-se a Moisés no Monte Sinai, ele fala que foi dado a Moisés os oráculos de Deus. Hebreus 5,12, referindo-se aos destinatários da carta, ele disse que eles estavam patinando, querendo voltar para trás por causa da perseguição, negar Jesus, voltar ao judaísmo. E então, o autor de Hebreus diz para eles que eles receberam do Senhor os oráculos de Deus. Mas lá no texto, se nós tivéssemos tempo de ler, e você vai ler em casa essa semana, o autor de Hebreus se refere ao Velho Testamento, mas ele dá uma ênfase no Novo Testamento, mostrando que o Novo Testamento eram os oráculos de Deus, que eles, hebreus, agora já tinham, os escritos do apóstolo Paulo, os escritos dos evangelistas menos João, as cartas gerais estavam saindo naquela época. Pedro escreve paralelo a Hebreus. E disse, vocês têm os oráculos de Deus. 1 Pedro 4,11, Pedro se refere também ao Novo Testamento como os oráculos de Deus. E a passagem de hoje, de Romanos 3, Paulo se refere aqui, sem dúvida, ao Velho Testamento, porque ele fecha no judeu. O judeu no Velho Testamento recebeu os oráculos de Deus. O que significa, então, de fato, ter os oráculos de Deus? Paulo está dizendo, pessoal, vocês estão preocupados com uma história, começando com Abraão, chegando até os dias do apóstolo Paulo. É isso? Você acha que eu dizer que o judeu não tem vantagem nenhuma para a salvação, eu estou destruindo o Velho Testamento? Eu estou negando, eu estou desprezando? Não, vocês não estão entendendo. Não é a história. Não é a história. Os oráculos de Deus não é apenas uma narrativa. O termo oráculos significa mais do que os pensamentos ou ideias. São as declarações, a verdade revelada em palavras, não os sentimentos, mas as palavras exatas que procedem de Deus. Deuteronômio 8,3, Jesus mencionou para Satanás isto na tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Naquele momento, Jesus estava dizendo que cada palavra escrita no Velho Testamento, vocábulo por vocábulo, palavra por palavra, era alimento essencial para o povo de Deus. Mas cada palavra pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo, até ali, mas que começaria ali no seu ministério. Porque a partir dali, ao sair do deserto, ele começaria os seus 3 anos de ministério. E ele traria, palavra por palavra, a continuidade dos oráculos de Deus, que só se encerraria, e se encerraria, inevitavelmente, quando João colocou um ponto final em Apocalipse. Então a igreja tem os oráculos de Deus completo. E o povo hoje quer profecia. E o povo quer sinais. Está todo mundo antenado aí. Essa semana já fui abordado. Não é mais por causa da pandemia. Irmãos, a pandemia já era. Sabe qual é a bola da vez? Estão dizendo aí que está vindo uma nuvem de gafanhoto. Você acredita que já me disseram isso? Pastor, e a nuvem de gafanhoto? É do Apocalipse, não é? É aquela, não é aquela? Como é que é? Irmãos, nós não vamos ver o livro de Apocalipse. A igreja vai ser arrebatada hoje. Amém? Hoje. Se a praga de gafanhoto está longe daqui, ela não vai chegar aqui.
Nós não vamos ver praga de gafanhoto nenhuma. Não vamos ver. Porque aquilo não é para nós. Nós temos os oráculos de Deus. Aqui eu podia passar para frente, acabar a aula aqui. Você entendeu? O valor dos oráculos de Deus que Paulo está dizendo aí? Fica com os oráculos de Deus. Não fica nessa atrás de sinais. Não fica atrás de evidência. Não fica botando o novelo de lá fora para você ter uma prova de Deus para saber se Deus está ali ou não está ali. Você tentar Deus, não faz um negócio desse. Paulo disse, o judeu tem uma vantagem sobre todos os aspectos. Irmãos, agora multiplique isso por X. Nós temos uma vantagem. Em que sentido? Que é uma responsabilidade. Nós temos os oráculos de Deus. Nós temos a Escritura. Mas o livro não acaba aqui. Haverá outras indagações. Outras indagações aqui mesmo. Nós podemos alistar 5 importantes razões porque Paulo disse que os judeus tinham uma vantagem. O privilégio de ouvir os dizeres da própria boca de Deus, do próprio Deus. Irmãos, no jardim, Adão não ouviu da boca de um profeta. Adão não ouviu da boca de um instrumento de Deus humano. Deus disse para Adão, no dia que você comer, você morre. Ali era o princípio dos oráculos de Deus para o homem. Para nós tem a narrativa da criação. A presença do Senhor na criação. A palavra do Senhor, haja firmamento. Oráculos de Deus. Mas em termos de salvação, oráculos de Deus. O Senhor disse para Adão, direto. Irmãos, isto aqui, não foram homens que escreveram. Nós estamos recebendo direto de Deus, porque veio para eles por inspiração, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é quem entende o que escreveu, porque foi ele que escreveu. Ele ilumina nossas mentes para entender o que ele escreveu, e nós entendemos os oráculos de Deus. Era a única nação do mundo para quem Deus fez isto. Deus nunca falou com nação nenhuma. Só com o povo de Israel. Só. E só. E só. Por todo o Velho Testamento. Até que o Senhor fez o silêncio. Depois do cativeiro. De 400 anos. Na escatologia você vê. Quando eu dou no livro lá. O caos que foi para o povo de Israel. Aqueles anos de silêncio. Pense. Se nós não tivéssemos a Escritura, ou se Deus não falar conosco, onde nós estamos? Onde nós estaríamos? Israel desprezou o que era de mais valioso que Deus lhe deu. Não eram as experiências. Aquilo se apagaria com o tempo. Por isso o Senhor mandou Moisés escrever. Não era passar de boca a boca porque podia se perder. Por isso o Senhor mandou Moisés escrever. E Moisés trouxe os oráculos de Deus. Era a palavra segura, eu não sei o que eu vou falar mais, para poder deixar claro para você o valor disso aqui. Palavra por palavra, não é o jeitão da coisa, não é o sentido da frase, meus irmãos. Palavra por palavra procede da boca de Deus, alimento vital para nós espiritualmente. Por isso nos preocupamos da exposição bíblica, palavra por palavra, verso por verso, não pode pular. Eu fico agoniado quando eu tenho que pregar porções grandes, porque porções grandes eu tenho que dar o jeitão da coisa, aí eu me sinto mal. Porque eu sei que cada palavra tem algo ali, e eu junto um punhado para dar o jeitão, é ruim para nós, ruim para nós. Porque nós precisamos de cada palavra de Deus. Outra razão, ampliando isto, os oráculos consistem na luz, no conhecimento e a informação que a palavra de Deus trouxe para ela. A informação veio como luz nas trevas para o povo de Deus. O entendimento de que só existe um único Deus. Deus é apenas um. Irmãos, só
Israel tinha esta verdade vindo da boca de Deus. Ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Deuteronômio 6. Ele é o único Deus em 3 pessoas. Ó Israel, era a única nação do mundo que só tinha um Deus. E não somente um, porque outros tinham mais de um. Eles tinham o único. Porque não houve uma divindade sequer, e nem na Índia hoje, com 300 milhões de deuses. Vocês estão ouvindo? Eu não enganei não é 300 mil não. 300 milhões. É mais do que a população do Brasil, é um pouquinho menos do que a população americana de deuses. Sabe por quê? Porque não tem um deles que ousasse dizer eu sou único. Mas Deus disse, eles não são deuses. Porque não há deuses. Só há um Deus. São falsos. Falsos, falsos, falsos. Não são deuses também. Porque não tem também. Só tem um Deus. Um único Deus. E só Israel tinha essa informação. Quantas nações já tinham vivido e ainda viviam nas trevas do paganismo naqueles dias, de Israel e do apóstolo Paulo, vivendo na ignorância numa pluralidade de deuses. Mas a maior razão, meus irmãos, quando Paulo disse que eles receberam os oráculos de Deus, era sem dúvida o fato de que através destes oráculos, eles receberam esperança. Nesses oráculos estava escrito: o cetro de Judá não vai se apartar, Siló, o Messias. Gênesis 3,15. Essa semana nós vamos ver. Gênesis 3,15. O descendente da mulher viria para desfazer o que aconteceu no jardim. Esperança. Há esperança. E a esperança não está no Alcorão. A esperança não está no livro de Mórmon. A esperança não está nas instruções do Buda. A esperança não está em lugar nenhum outro, a não ser nos oráculos de Deus. Nos oráculos de Deus que nós temos na mão. Todo esse conhecimento leva o homem a saber que é um pecador e que estão debaixo da ira de Deus. Outra razão porque eles tinham oráculo de Deus. Não era para dizer que Israel era uma nação privilegiada. Era para dizer que Israel era tão pecaminoso quanto os outros. Mas eles tinham a luz do Senhor. Principalmente levando-os a Deus, buscando misericórdia, livramento e salvação. Os pagãos não sabem isto. São ignorantes. Israel não recebeu uma possibilidade. O Senhor estava lá para conduzir Israel. Deus não mandou Israel entrar no deserto. Falou o seguinte, pessoal. O Moisés é um cara esperto. Eu dei para ele um mapa. Ele vai entrar agora aqui, atravessando o mar, e ele vai chegar lá. Tá bom? Eu vou descansar, eu vou fazer alguma coisa, e agora eu já dei o destino, já liberei vocês do faraó, vocês estão no rumo certo. Agora é uma questão de tempo. E vocês vão chegar na terra prometida que eu prometi para vocês, terra que manda leite e mel. Foi isso que o Senhor fez? E deixou por conta da nação? Então ele falou, é o seguinte, detalhe. Eu vou ficar lá esperando vocês. Quando vocês chegarem em Canaã, eu estarei lá. Foi isso que Deus fez? Não. Não foi. Por quê? Porque logo depois da travessia do mar, o povo virou as costas para o Senhor. E o povo nunca chegaria em Canaã. Nunca. Estão ouvindo? Se só tivesse o relato do êxodo da Escritura, eu creria no que eu creio sobre a salvação. Que não tinha nada a ver com o povo, seu mérito, seu esforço, nada. Querer, não querer, nada. Iam ser dizimados.
dizimados, porque eles iam se entregar aos ídolos, como fizeram. Logo não passou muitos dias. Fizeram um bezerro de ouro, e o que eles disseram? Ó Israel, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Quer mais? Quer mais? Não precisa, não é? Mas não vai convencer, eu sei. Eu sei que não vai convencer. Só a graça de Deus. Devemos aplicar isso a nós também com respeito à escritura que temos. Quanto realmente valorizamos o fato de termos a palavra completa e perfeita? Quanto valorizamos? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo? Qual o valor que você dá ao que você lê? Isso nos mostra que nós não somos em nada melhores que o povo de Israel. Porque nós temos mais do que o povo tinha. Mas temos uma atitude semelhante. Irmãos, nós estamos desprezando o que é de mais precioso. Pastor, mas o precioso é o Senhor Jesus Cristo? Sim, Ele é Deus. Mas onde nós sabemos que Ele existe? Aqui. Quando você está aflito, para onde você tem que ir? Para aqui. E, infelizmente, não é para onde nós vamos de primeira vez. A gente dá uma volta primeiro, tenta uma coisa, tenta outra, depois vem para cá. Todo esfolado. É assim que funciona. Entenda. O livro de Romanos é precioso, porque nós temos os oráculos de Deus de forma completa, perfeita para nós, para nos guiar, nos orientar. Mas há uma indagação. Agora há um problema de tradução aqui. No versículo 3, eu vou parar aqui. Começamos só um pouquinho mais tarde, mas eu não vou demorar mais tempo, porque tem uma questão técnica que o Tomás aqui trabalhou, hoje o nosso escudeiro aqui. Mas a programação segue normal depois 10h15, tá bom? Mas só uma paciênciazinha de 2, 3 minutos, né? No versículo 3, então coloca, aí daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Quando Paulo trouxe os oráculos de Deus, alguém levantou uma questão. Espera aí, Paulo, agora complicou mais ainda. Porque se Deus deu os oráculos de Deus para Israel, e eles não creram, e eles se rebelaram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? É confuso, não é? Só que a pergunta, eu falei que nós tivemos uma dificuldade na tradução, porque a melhor tradução seria, e vai dar o melhor sentido, e daí, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Porque quando está escrito incredulidade, na verdade a palavra incredulidade ali também é a palavra infidelidade. O tradutor não errou, ele fez uma opção. A palavra pode ser infidelidade ou incredulidade. E ele colocou incredulidade, mas é infidelidade por causa do contexto. Se ele está falando da fidelidade de Deus, logo, a palavra que está ali não é incredulidade, é infidelidade. Você quer ver? O fruto do Espírito, quando ele fala de fidelidade no fruto do Espírito, a palavra fidelidade, eu já falei isso aqui há algum tempo lá atrás, numa das palestras, pregações, eu não me lembro, mas falei, no retiro, quando eu falei sobre o fruto do Espírito no retiro, teve um retiro sobre o fruto do Espírito, entre outras vezes. A palavra fidelidade que está lá é simplesmente a palavra fé como qualificativo. É a mesma palavra pistis, que é fé. Mas não tem em português fealdade. O negativo é incredulidade, porque o positivo, o verbo é crer. E o substantivo é fé. O advérbio é o quê? Fealdade? Não tem. Então, puseram fidelidade. Por quê? Porque fidelidade é o advérbio de fé. Pela fé no Senhor é que somos fiéis a Ele. É a mesma palavra, não tem duas. Então aqui, a indagação é,
Mas os judeus foram infiéis, e de fato foram, pensando na história. Então Paulo de novo, ele repete no versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. E agora, para nós terminarmos, para não ficar no solto aqui, então, qual era o propósito de Deus de dar os oráculos do Velho Testamento? Era que todo o seu povo cresce e fosse salvo? Não. O propósito de Deus não era salvar o seu povo como um povo fechado, exclusivo no sentido de privilegiado. Era salvar o homem de todos os povos. Qual foi a promessa para Abraão? Eu vou fazer um povo de você e vou salvar o seu povo. De todos os outros. Foi isso que ele disse? Não foi. Eu vou fazer de você uma grande nação, inumerável como as estrelas e como a areia do mar. E em ti, através deste povo, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, de todos os povos, eu vou salvar pessoas. De todos os povos, eu vou salvar pessoa. A partir de você, por um povo que eu vou criar, porque dele então virá o Messias, e o Messias não era de Israel. A propósito, o Messias, Israel não creu no Messias. A infidelidade de Israel trouxe juízo para Israel. Deus cumpriu o seu propósito de enviar o Messias. Esse era o propósito, ele cumpriu. Por meio do seu povo, e agora ele vai salvar o remanescente de Israel, que nós vamos tratar no capítulo 9 a 11. Então, nos versos 5 a 8, domingo que vem, Paulo deixa claro que toda a tolerância de Deus, desde Adão e na história rebelde de Israel, era para que Deus salvasse pessoas do mundo inteiro, e não o mundo inteiro. Ouviu? Ele ia salvar pessoas do mundo inteiro e não o mundo inteiro. Ele nunca prometeu salvar o mundo inteiro, mas salvar do mundo inteiro pessoas. Por isso não exterminou Adão instantaneamente, nem Eva. Amor por você e por mim. Lembra da minha oração no começo? Que ao final da aula, amemos mais o Senhor. Porque tudo por amor a você, por amor a mim. Por quê? Essa é a resposta que eu não sei dar para você. Porque eu não sei. Nunca consegui saber. Eu só tenho a agradecer, louvar o Senhor, servir o Senhor, pecador, me arrepender, mas não tenho uma explicação. Não tenho uma explicação. Por quê? Porque Ele quis. Não fui eu que quis, eu não queria, mas Ele quis. Amém? Amado Deus, te louvamos mais uma vez por esse tempo precioso nessa manhã. Que esta palavra encontre lugar no nosso coração e nos sustente. Porque nós somos teu. Não porque éramos nada ou merecêssemos nada. Porque o Senhor quis. E nos ajuda a proclamar esta mensagem cada dia. E eu te bendigo no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.